O que de fato é obediência? O que é obedecer? A obediência, que não é uma palavra que leva ninguém a uma condição de subjugado, porque a obediência ela faz parte da nossa vida em tudo, desde os tempos da caverna, desde os tempos ainda da transformação de um girino, como disse os próprios estudos de Darwin, nós precisamos obedecer. Os próprios animais também obedecem. A irracionalidade do animal ou a racionalidade humana não nos restringe ou nos dá o direito ou nos subjuga quando a gente obedece. Obedecer faz parte de um conjunto de situações sociais. Quando a gente nasce, ou quando a gente estava lá no período Neandertal, eles tinham a obrigação de obedecer às situações climáticas, ou mesmo a dos predadores, porque como nós éramos, diante do mundo que viveu com os dinossauros, seres muito menores, e que essa situação de perigo que eles viviam levavam eles a um processo de obediência ao próprio mundo circundante que eles viviam em época. Isso é obediência. Se eu quiser viver, eu preciso obedecer. E vamos voltar para os tempos contemporâneos e vamos pensar que a gente sempre obedece às situações, sempre. Se a gente tinha medo de morrer lá naquela época, hoje nós temos a obrigação de sobreviver. Vamos pensar que o nível de vida hoje subiu assustadoramente em termos de sobrevivência. Hoje a gente consegue sobreviver em quase 100 anos, 120. Quantas pessoas a gente ouve falar sempre? O homem mais velho do mundo, 120 anos. A gente já ouviu falar até de 120 anos. Poxa, é começar tudo de novo, né, gente? É fechar o ciclo e começar 1, 2, 3 para 20 anos. Cansativo, eu acredito, porque é um outro corpo, uma outra situação. E para se fazer isso, você obedece a uma situação. Lembrei de uma coisa aqui bem interessante. Existe uma cidade na Grécia, né? Há pouco tempo passou uma entrevista sobre isso, onde as pessoas com 70, 80 anos são pessoas ainda viris, trabalham no campo, mexem na terra, aram, plantam, colhem, pulam e se divertem. É uma cidade interessante, onde o nível de sobrevida é muito grande e a qualidade de vida dessas pessoas também é muito grande. Muito interessante isso. E quando a gente vai entender o que acontece nessa cidade, a gente percebe que os hábitos dessas pessoas são saudáveis. Eles vivem uma vida não de prostração, mas sim de muito trabalho. Isso é obedecer a uma própria norma ou um próprio hábito desse local. Então, a maioria das pessoas que obedecem a essa situação, elas têm uma sobrevida maior. Quando a gente se entrega de alguma forma e não obedece a determinadas leis alimentares, de saúde, e se cuida de alguma forma por algo do nosso corpo, que ele nos restringe ou nos dá um limite de situações, quando a gente não obedece a isso ao nosso corpo, a gente fatalmente vai de encontro a uma situação negativa. E normalmente a gente paga caro, né? Eu costumo dizer que a fatura chega. Se você não obedece, a fatura chega.